Então tá, então bom dia a todos aí novamente. Então, na aula passada, a gente começou a estudar soma de momentos angulares, né? Então, eu dei alguns exemplos motivando por que seria importante a gente saber o momento angular total de um sistema, né? Seja um sistema de duas partículas que tem momento angular, ou seja, uma partícula que tem momento angular orbital e spin, a gente quer somar o momento angular total dessa partícula. Então, o que acontece é que a gente tem os operadores de momento angular para cada partícula, e a gente tem que, então, definir um momento angular total como a soma, e o que a gente gostaria de fazer é achar os autoestados de J2, J é o momento angular total, e JZ. Então, na aula de hoje, eu vou retomar, então, esse assunto e mostrar para vocês como é que a gente faz isso em geral. E depois a gente rever alguns casos particulares para ver como que a álgebra, de fato, funciona. Então, eu vou começar aqui, deixa eu só deixar o chat aberto. Aqui. Então, vamos lá. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, eu tenho, então, dois momentos angulares, que eu vou chamar de J1 e J2. Tá? Então, eles podem ser ambos orbitais, podem ser ambos spins, ou pode ser um orbital e um spin, não importa, são dois operadores que satisfazem a álgebra de momento angular. E eu tenho, então, autoestados em comum, eu vou detalhar isso já mais para frente, de J1 ao quadrado e J1Z, eu tenho os autoestados de J2 ao quadrado e J2Z. Né? E se eu fizer a base produto, então eu vou ter autoestados de um conjunto de quatro operadores, J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, J1Z, J2Z, que são esses caras aqui. Eu já vou reescrever isso aqui com detalhes. O que a gente quer? A gente define um outro momento angular J, que é a soma desses dois vetores. J também é um momento angular, no sentido de que comutador de Jx com Jy é IH cortado Jz. Então, ele satisfaz toda a álgebra de momento angular. Portanto, existem autoestados em comum de J2 e Jz, e a gente quer achar esses autoestados e escrever esses autoestados em termos da base produto, que é a base, vamos dizer assim, mais natural do sistema. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso com detalhe. Então, vamos começar olhando, então, novamente para a partícula 1. Eu vou chamar de partícula 1, o que tem momento angular J1, mas, como eu disse, pode ser a mesma partícula, né, com momento angular orbital e spin, mas eu vou usar essa nomenclatura. Então, vamos olhar para o J1. Então, eu tenho esses operadores J1 ao quadrado, J1Z, e eu tenho aqueles operadores J1 mais ou menos que sobe ou abaixa o índice dos estados do JZ. Então, o J1, eu vou já começar rabiscando aqui. Então, para o momento angular, um operador de momento angular arbitrário, a gente sabe que o momento angular ao quadrado, ele comuta com todas as componentes do J. Comuta com Jx, Jy e Jz, mas as componentes não comutam entre si. Então, a gente escolhe a componente Z para, junto com J ao quadrado, formar um conjunto de operadores que comutam. Então, esses operadores têm autoestados em comum, que a gente denota por J1M1. Então, eu estou carregando o índice 1 aqui da partícula 1. Então, quem que são os autovalores? Então, J1 ao quadrado aplicado aqui, e H2, J1, J1 mais 1, J1Z e H cortado M. Então, esses índices J1 e M1, então, se referem aos autovalores do J quadrado e do JZ. E o J mais ou menos, o que ele faz? Ele aumenta ou diminui a projeção Z do estado. Então, aplicando no JM, você dá o J, M mais 1 ou M menos 1,
e tem esse fator que aparece aqui para garantir que esses estados estejam todos normalizados. Tá? Então, isso aqui é a álgebra de momento angular genérica, vale para qualquer momento angular, em particular, vale para o J1. Muito bem. A partícula 2, idem, né, idêntico. A partícula 2, ou o momento angular J2, também é um operador de momento angular. Então, o quadrado do J2 também comuta com qualquer componente do J2. A gente escolhe J2 e J2e, comutando e tendo autoestados em comum, que a gente vai denotar dessa forma. Então, segue tudo igualzinho à partícula 1. Tudo que vale para o J1, vale para o J2, porque vale para qualquer operador de momento angular. Certo? E o que a gente quer fazer agora? Então, vamos olhar primeiro para os espaços de estados e para alguns comutadores. Então, olha só, vamos pegar... deixa eu abrir aqui um slide. Vamos pegar, então, o momento angular J1. Por 2 é tudo igual por enquanto, né? Tudo que vale por um vale por outro. Então, eu tenho aqui J1 ao quadrado e J1z, dois caras que comutam, e eu tenho esses autoestados comuns entre eles. O valor de M1 está sempre entre menos J1 e mais J1. O J1 pode ser semi-inteiro ou inteiro. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, que o J1 é inteiro, por exemplo. Tipo um momento angular orbital, onde ele só pode ser inteiro. Então, quais são os estados que eu tenho? O J1 pode ser 0, e aí o M1 tem que ser 0 também. Aí o J1 pode ser 1. E, portanto, o M1 pode ser 1, 0 ou menos 1. J1 igual a 1. E assim por diante. Certo? Então, para cada valor de J1 fixo, eu tenho um conjunto de estados onde o M vai de menos J até mais J. Então, para um J1 fixo, eu tenho esses estados aqui, J1, M1, então M1 de menos J1 até mais J1. E quantos deles eu tenho? Eu tenho 2 J1 mais 1 estados para um J1 fixo. Se J1 é 0, eu tenho um estado só. Se J1 é 1, eu tenho 3 estados, e assim por diante. Então, o espaço de estados de momento angular, J1M1, ele pode ser decomposto, é o que está escrito aqui, ó, ele pode ser decomposto, o espaço 1, numa soma dos subespaços onde o J1 é fixo. Tá? Então, esse espaço E1, o espaço dos estados de momento angular 1, era uma soma do quê? Do 0, 0, mais os estados onde ele é 1, mais os estados onde ele é menos, onde ele é 2, e assim por diante. 2, 2, 2, 1, papapá. Tá, então, eu posso decompor, né, é útil a gente decompor esse espaço numa soma de subespaços onde J1 é fixo, e cada subespaço tem dimensão 2J1 mais 1. Tá? E a mesma coisa vale para o J2. Então, J2, mesma coisa. Eu posso decompor, né, só para fazer um exemplo, no caso do J2, deixa eu ver como é que eu fiz aqui, eu tenho J2 ao quadrado e JZ. Vamos pensar que os estados, então, são esses daqui. Vamos pensar que o J2 é semi-inteiro. Certo? Então, a gente pode ter o J2 igual a meio. Eu vou ter, então, meio, meio e meio menos meio, como se fosse um spin. Aí eu posso ter o J2 igual a 1, né? Vai de meio e meio, por exemplo. 1, 0, menos 1. Posso ter o 0, 0 aqui também, né?
Então, esse aqui seria o caso mais geral. 3 meios, 3 meios, 3 meios, 1 meio, 3 meios menos 1 meio, 3 meios, 3 meios. 3 meios, 3 meios. Tá, então, novamente, quantos estados eu tenho aqui? Eu tenho sempre 2J2 mais 1 estados em cada subespaço. J2 igual a 0, dá 1. J2 igual a meio, dá 1 mais 1, que dá 2. J2 igual a 1 dá 3. J2 igual a 3 meios dá 4, e assim por diante. Tá? Então, vale, em geral, esse tipo de decomposição. A outra coisa importante, que a gente vai assumir em toda essa dedução, é que tudo que tem índice 1 comuta com coisas que têm índice 2. Então, tanto porque são momento angular de partículas diferentes, né? Se for, por exemplo, momento angular orbital, os operadores J1 vão envolver θ1 e φ1, os de índice 2 vão envolver θ2 e φ2, essas coisas comutam. E se for momento angular orbital e de spin, também, porque o spin é uma coisa intrínseca, o momento angular orbital é uma coisa que está no espaço θ-φ. Tá? Então, índices 1 e 2 comutam um com o outro. Então, tá. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar essas duas partículas. Vou considerar um sistema que tem duas partículas, a partícula 1 e 2 formam o meu sistema. E eu vou olhar só para o momento angular, vou esquecer a parte radial por enquanto, vamos só pensar em momento angular. Então, eu tenho... Quais são os operadores relevantes? São os operadores aqui da partícula 1 e os operadores da partícula 2. Todo mundo comuta que tem índices diferentes aqui. Os autoestados, então, de duas partículas, então, eu vou ter em particular, né, J1 ao quadrado, ele comuta com J2 ao quadrado, porque são índices diferentes. Eu tenho J1Z e J2Z. Então, ó, o J1 comuta com J2, J1 ao quadrado comuta com J1Z, certo? E comuta com J2, porque é índice diferente. Então, todos esses caras comutam entre si. Existem autoestados em comum dos 4 operadores. Quem que são esses autoestados? São o produto dos autoestados de cada partícula. Tá? Então, a gente faz o produto direto, pega o autoestado desses caras, pega o autoestado desses caras e faz o produto direto. Então, isso aqui seria, vamos dizer assim, a base natural de momento angular para duas partículas, né, que é a base do J1 e do J2. Mas a gente quer mais, a gente quer a base do J total. Né? É isso que vai ser a encrenca que a gente vai ter que resolver hoje. Então, quando eu penso em duas partículas, eu faço o produto dos espaços. O espaço de estados agora é o produto direto também do espaço 1 com o espaço 2, que a gente também vai decompor dessa forma. Então, deixa eu explicar essa decomposição aqui. Então, vamos pensar então que eu pego, por exemplo, J1 igual a 1. Então, eu tenho aqui os 3 estados desse cara. E eu pego J2 igual a... Vamos pegar meio, vai? Como se fosse um spin. Então, aqui eu teria meio, meio e meio menos meio. A dimensão desse subespaço é 3. A dimensão desse subespaço é 2. Então, agora eu vou fazer o produto direto desses dois subespaços. Então, eu vou poder ter estados produto agora. Faltou o cat aqui. Então, eu faço o produto direto aqui, EJ1 vezes EJ2. Eu vou fazer isso aqui, ó. EJ1 igual a 1, produto direto com subespaço J2 igual a meio. Então, quem vão ser os estados desse conjunto aqui? O que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar 1. Então, eu vou usar essa notação que eu estou usando ali embaixo. Deixa eu escrever aqui. Então, os estados produto que estão aqui dentro vão ser da forma J1, J2, M1,
M2 para esses valores aqui. Então, eu vou ter o estado, ó, 1 meio, 1 meio, certo? J1 igual a 1, M1 igual a 1, J2 igual a meio, M2 igual a meio. Estou fazendo o produto direto desses dois aqui. Agora eu posso fazer o produto direto desse com esse. Então, eu vou ter J1 igual a 1, J2 igual a meio, M1, 1, M2 menos meio. Mesma coisa agora para o 1, 0. 1, 0 com meio, meio. 1, meio, 0, meio. 1, meio, 0, menos meio. É o produto desse com os dois. E, finalmente, o produto do último com os dois. 1, meio, menos 1, menos meio. Certo? Então, eu tenho 6 estados. Partícula 1 com as 3 projeções possíveis do seu spin Z e a partícula 2 para cima e para baixo. Então, isso dá a dimensão 3 vezes 2, que é 6, que são esses estados que estão aqui. Tá? Então, para cada J1 e J2, eu posso fazer esse produto direto. Então, o espaço de duas partículas é a soma desses produtos para todos os valores de J1 e J2. A dimensão de cada um desses caras aqui é o produto das dimensões. 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 1. Tá? Então, fixado um J1 e J2, eu tenho essas combinações possíveis, então é o produto de quantos eu tinha aqui com quantos eu tinha ali, e eu posso fazer isso para todos os valores de J1 e J2 para gerar o espaço completo de momento angular. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui? Alguma pergunta, alguma coisa que não está clara? Ok. Deixa eu só ver uma coisa rápida aqui. Então tá. Então, além disso, eu tenho que olhar para alguns comutadores. Tem uma pergunta aqui. Se você representar os estados como um vetor, V1 para o espaço J1 e V2, como seria obter... Então. Olha só, aqui, por enquanto, eu estou falando de... Então, se eu representar isso aqui em termos de vetores, né? Então, essa é a pergunta do Matheus. Então, esses estados aqui... Então, você vê, vamos pensar em J1 igual a 1, J2 igual a meio. Antigamente, eu tinha, quando eu olhava para cada partícula separadamente, eu teria o seguinte, deixa eu pegar um slide novo. Então, eu olho primeiro para a partícula 1. Aqueles estados, 1. Então, seria esse estado aqui. 1, 0 seria o meu segundo estado. 1 menos 1, meu terceiro estado. É um espaço de dimensão 3, eu ordeno os estados dessa forma e está aí o meu espaço. Em particular, por exemplo, J1Z, ele seria a seguinte matriz, ó. 1, alto valor 1, alto valor 0, alto valor menos 1. Então, fica tudo 3 por 3 dentro desse subespaço. No J2 igual a meio, então eu faria... Deixa eu escrever isso aqui direito. No J2 igual a meio, eu tenho, então, o meio-meio, né, que é o que a gente chama de mais. Então, esse aqui seria o meu primeiro vetor. Meio menos meio, o meu segundo vetor. Muito bem, agora eu vou para o espaço produto. O que acontece? A dimensão do meu espaço agora é 6, certo? Então, no espaço produto, agora eu tenho que fazer isso aqui. Então, estou descrevendo as duas partículas. Então, meu primeiro estado, J1 igual a meio, J1 igual a 1, J2 igual a meio, projeção 1, projeção mais meio, certo? Então, isso aqui é o produto direto desse cara com esse cara. Então, isso aqui é o meu primeiro estado. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aí eu pego meu próximo estado, que eu posso escolher como esse aqui. Eu tenho que escolher um ordenamento, né? Então eu faço o produto como eu fiz aqui. Esse aqui, né? Do 1 com meio menos meio. Então isso aqui faz, isso aqui é meu segundo estado. 0, 1, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Então eu vou ter 6 estados e a matriz, por exemplo, no J1Z, nesse espaço 6 por 6, ele vai ser uma coisa assim, ó. Nesses dois estados aqui, a projeção é 1. Então, vai ser H cortado, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Nos próximos Ô, estados... professor, Diga. então, nessa matriz que você fez aí, acho que você colocou o H cortado fora também, né? Ah, opa, estou repetindo o H cortado, obrigado. Aqui é só 1. Isso. Aí os próximos dois estados, né, vão ter o alto valor de JZ igual a 0 e depois o menos 1. Então, eu vou ter aqui 0, 0, 0, 0, e aí entra com 1, menos 1, 0, 0, 0, 0 e menos 1. Então, fica tudo duplicado, né? Porque esse aqui é o bloquinho que tem N igual a 1, mas o J2Z é meio e menos meio, idem aqui, idem aqui. Então, fica tudo dobrado, fica tudo maior. Então, tá. Então, deixa eu olhar agora os comutadores. Por que o bloco fica só o bloco do meio? Então, porque os estados 3 e 4, se eu mantiver essa ordem que eu escolhi aqui, ele tem o M1 igual a 0, e esse aqui também tem o M1 igual a 0. Então, quando eu aplicar o JZ aqui, vai dar 0 e vai dar 0. Então, os dois primeiros têm 1, né, duplica tudo. 2, 0 e 2 menos 1. Se a gente for fazer a matriz do JZ, só para completar aqui, do J2Z, ela vai ficar como, né? O J2Z, então eu vou colocar aqui agora um H cortado sobre 2 em evidência, e aí a gente olha aqui, ele vale meio menos meio, meio menos meio, meio menos meio. Então vai ser uma coisa assim, né? 1, 3, 4, 5, 6, menos 1. 3, 4, 5, 6. Aí, de novo, 1 e depois menos 1. Certo? Você vê que isso é pela ordem que eu escolhi, né? Quem que eu chamei de estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Então, aqui você tem 1 e menos 1, 1 e menos 1. Cada bloquinho desse aqui tem o JZ fixo, mas o J2 está alternando. Muito bem. Comutadores. Então, agora sim. Agora eu vou definir, então, o momento angular total, J, J1 mais J2. Isso é um momento angular, né? Tem as propriedades do momento angular, então o J ao quadrado vai comutar com JZ, etc. E o J ao quadrado, J1 ao quadrado mais J2 ao quadrado. Então, eu abro esse cara, quadrado desse, mais o quadrado do outro, e tenho duas vezes o produto escalar de J1 com J2. Então, esse produto escalar tem três termos, né? J1x, J2x, J1y, J2y, J1z, J2z. A parte em z está aqui fora. As partes em x e y, a gente escreve em termos de J mais JZ e dá isso aqui. Eu não fiz essa conta aula passada, é uma conta chata. A gente podemos fazer hoje, mas deixa eu só indicar aqui. É só uma álgebra, né? Como é que a gente... Ups, deixa eu voltar aqui. O que eu estou fazendo ali? Eu estou pegando esses produtos aqui, ó. J1Y, J2Y, que é parte daquele produto escalar,
e reescrevendo isso aqui em termos do J mais e J menos. Lembra que o J, vamos pegar o J1, por exemplo, mais ou menos, é JX, J1X, mais ou menos I, J1Y. Então, a gente pode inverter esses caras, né? O J1X, a gente soma os dois e divide por 2. J1Y tem que subtrair e dividir por 2i, menos J1 menos. Mesma coisa para o J2. Joga esses produtos aqui dentro, simplifica, corta um monte de coisa. Não vou fazer a conta toda, porque é uma conta meio chata, mas é só jogar esses caras aqui e abrir esses produtos, e a gente vai ver que sobra só esses termos aqui, J1 mais com J2 menos, mais J1 menos com J2 mais. Então, a gente é útil escrever em termos de J mais e J menos, porque a gente sabe como que esses operadores atuam, né, nos estados, enquanto que o JX e JY é mais chato. Então, está aqui o J ao quadrado. E agora eu vou convencer vocês que todos esses operadores aqui, ó, J ao quadrado, JZ, J1 ao quadrado e J2 ao quadrado, todos eles comutam um com os outros. Tá? Então, por exemplo, né, vamos pegar o J ao quadrado. Então, primeiro, o J ao quadrado comuta com J1 ao quadrado. Como é que a gente vê isso? Então, imagine que você vai calcular o comutador desse cara todo aqui com o J1 ao quadrado. Então, J1 ao quadrado comuta com J1 ao quadrado. Então, vamos escrever esse cara aqui explicitamente. Então, ele é J1 ao quadrado mais J2 ao quadrado mais J1 mais J2 menos mais J1 menos J2 mais 2J1Z, J2Z, comutador com J1 ao quadrado. Então, olha só. Esse com esse comuta, porque é o mesmo operador. Esse com esse comuta, porque esse aqui tem índice 2, esse aqui tem índice 1. Vamos ver esse produto aqui, ó. O J2 menos comuta, certo? Porque é índice 2, índice 1, eu poderia puxar isso para fora do comutador. E J1 ao quadrado comuta com J1 mais. Né? Por que isso acontece? Vamos escrever aqui no cantinho. J1 ao quadrado comuta com todas as componentes do J. Lembra? Então, ele comuta com JX, comuta com JY, comuta com JZ. Então, se comuta com JX e JY, comuta com J mais. Certo? Porque o J mais é JX mais IJY. E com menos também. Né? Porque comuta com cada componente. Então, esse aqui comuta porque é índice 2, esse aqui comuta porque o J ao quadrado, 1, comuta com qualquer componente do J1. Idem aqui, né? J1 com J2, e esse aqui é porque J1 menos comuta com J1 ao quadrado. Idem aqui, J2Z comuta com J1, J1Z comuta com J1 ao quadrado. Então, esse comutador dá zero. Tá? E a gente pode checar, a mesma coisa vale para o J2 ao quadrado, J1 ao quadrado com JZ comuta, porque JZ, né? Vamos ver esse comutador aqui, ó. Isso aqui, quem que é o JZ? JZ é J1Z mais J2Z. Então, J1Z comuta com J1 ao quadrado, certo? Porque comuta com qualquer componente. E J2Z é índice 2, índice 1. Isso aqui também comuta. Tá? Então, esse conjunto de operadores, J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, J ao quadrado e JZ, forma um conjunto completo de observáveis que comutam. Então, o que a gente está fazendo aqui, isso aqui, deixa eu apagar que não usei, é uma mudança de base onde a gente sai da base original produto
que são autoestados em comum de J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, J1Z, J2Z, certo? É o produto dessa base com essa base, para uma nova base que é autoestados desses outros 4 operadores aqui. J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, que a gente já tinha antes, J2 e JZ. Tá? Então, essa nova base, que a gente agora vai indicar agora com 2 barrinhas aqui, só para ter certeza que é a base nova, eles vão ser autoestados também de J1 ao quadrado e J2 ao quadrado, só que de J2 e JZ, ao invés de J1Z e J2Z. Tá? Então, é uma mudança de bases que a gente vai fazer. De um certo conjunto completo para um outro conjunto completo de operadores que comutam. Então, como essas bases têm o J1 e J2 iguais aqui, a gente vai omitir esses caras, então a gente vai usar uma notação reduzida, né, e vai fixar um J1 e J2. Então, para cada subespaço onde o J1 e J2 está fixo, a gente vai, então, escrever esses sketches aqui de 4 números, só dando o M1 e M2. Tá? Então, supondo que o J1 e J2 está fixo. E mesma coisa para a base nova. J1 e J2, Jtão e mão, né, que são os autovalores agora de J2 e JZ, a gente vai representar só pelo Jtão e emão. Tá? Então, só para deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. Não, só para deixar isso bem claro. Né, então, por exemplo, vamos pegar a base original, então, que a gente vai representar assim. Então, como que funciona essa base? Se eu aplicar J1Z aqui, dá H cortado M1. Se eu aplicar J2Z, dá H cortado M2. Mas se eu aplicar, por exemplo, J1 ao quadrado aqui, o que vai dar? Vai dar H2, J1, J1 mais 1, M1, M2. Tá? Também é autoestado de J1 ao quadrado, eu só não estou indicando o índice J. Tá? Estou omitindo porque eu estou pensando que eu vou trabalhar no subespaço onde o J1 e o J2 estão fixos. Então, aqui mesma coisa. M1, M2. Tá? Para a base nova, idem. Vamos pegar aqui e fazer o análogo para a base nova. Aqui. Por que não está escrevendo aqui? Aqui. Pronto. Então, nessa base, se eu aplicar JZ, vai dar H cortado emão JM. Se eu aplicar J2, vai dar H2 Jtão, Jtão mais 1. E se eu aplicar J1 ao quadrado, vai dar H2, J1, J1 mais 1, Jtão emão. Então, novamente, também é autoestado desses caras, a gente está omitindo, porque o subespaço está fixo. Tá. Esse emão sempre vai de menos Jtão a mais Jtão, tá? Como todo bom momento angular. Tudo bem? Então, vamos lá. Tem 2 propriedades importantes aqui. Primeiro, como o J é uma soma dos 2 momentos angulares, a componente Z do Jtão, é J1Z mais J2Z, certo? É a componente Z desse vetor aqui. E a mesma coisa funciona por J mais e J menos, né? O J mais, por exemplo, ele é Jx mais I
JY. O JX, quem que é? É J1X mais J2X. Mesma coisa para a componente Y. Então, a combinação J1X mais IJ1Y é o J1+. J2X mais IJ2Y é o J2+. Tá? Então, o J+ é a soma dos J+, o J- é a soma dos J-, certo? Porque é direto. O quadrado é que é complicado, né? Quando a gente eleva o J ao quadrado, que mistura tudo, que fica mais complicado. Então, a gente vê que esse operador JZ, se eu aplicar esse operador num estado, você vê, olha aqui, né? O JZ é a base de autoestados comum àqueles 4 operadores, né? Então, isso aqui é a base de autoestados comum aos operadores J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, J2, JZ. Se eu aplicar no JM da base nova, dá, onde é que está aqui em cima? Dá H cortado M, JM. No entanto, eu posso aplicar esse operador JZ na base original, M1, M2, na base produto, né? E isso é uma coisa importante. Então, se eu pegar o JZ e aplicar aqui, eu escrevo JZ como a soma J1Z mais J2Z, e esses estados são autoestados desses caras aqui, né? Então, aplico o J1Z, sai um H cortado M1, aplico o J2Z, sai H cortado M2. M1, M2. E isso aqui, né, por definição, é H cortado M, né? Os autovalores de JZ são H cortado Emão. Então, o Emão, que é o autoestado de JZ, é sempre a soma das projeções do J1Z com o J2Z. Tá? Muito bem. Então, o que a gente faz com tudo isso? Então, o último passo agora. Vamos contar, nós vamos fazer uma contagem de estados agora e depois, finalmente, a gente vai partir para essa álgebra de ver como que a gente acha, de fato, os estados. Só um segundo aqui. Tá. Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tá ok por enquanto? Então, base produto, defino novos operadores, que incluem o J ao quadrado e o J1Z, e eu quero mudar de uma base para outra. Então, vamos lá. Ó. Vamos fixar, então, o J1 e o J2, o tamanho dos momentos angulares de cada partícula. Então, quantos estados existem na base produto? Existem, né, 2J1 mais 1, que são a quantidade de estados que eu tenho aqui, variando o M1 de menos J1 a mais J1, vezes 2J2 mais 1, né, que é o produto dos... Né, então, eu faço o produto de cada um desses com todos os outros. O número de estados que eu gero é esse daqui. Então, para J1 e J2 fixo, eu sei que eu tenho que ter essa quantidade de estados ortogonais na base produto. Muito bem, vamos olhar agora para aquela equação que eu coloquei na página anterior. Eu pego o JZ, aplico nessa base produto e eu vejo que isso aqui é autoestado e o alto valor é M1 mais M2 H cortado. Então, qual que é o maior valor? Então, isso aqui vale para qualquer M1, M2, e eu faço a seguinte pergunta: qual que é o maior valor de Emão que eu posso obter? Qual que é a maior projeção do momento angular total na direção Z? Ora, o maior valor que eu posso obter de M é quando M1 vale J1 e quando M2 vale J2. Certo? Se eu pegar essa equação aqui. Então, JZ, M1, M2, é H cortado, M1 mais M2, M1, M2. Então, o maior valor possível de J1, de M1,
é J1. O maior valor possível de M2 é J2. O JZ nesse estado, então dá a maior projeção possível. Então, esse aqui seria o meu maior imão possível nessa base. Eu ponho os dois vetores apontando na direção Z, somo, isso dá a maior projeção do momento angular total. Esse estado, ele é não degenerado, só existe uma maneira de eu obter o maior valor possível. Então, o estado de maior M, que vale J1 mais J2, é não degenerado. Tá? Só existe uma maneira de eu obter esse estado. Vamos comparar isso, antes de eu já seguir adiante, com esse outro cara aqui. Ó. Então, você vê, o maior M possível é J1 mais J2. Qual que seria o segundo maior M possível? O segundo maior M eles vão de 1 em 1, né? Então, seria J1 mais J2 menos 1. Como é que eu posso obter isso? Ó, se eu pegar o JZ e aplicar no estado onde o M1 vale J1 e o M2 vale J2 menos 1, isso aqui vai dar H cortado, J1 mais J2 menos 1, né, que é a soma do M1 mais M2, vezes esse estado aqui. No entanto, eu posso aplicar isso também aqui, ó. No N1 igual a J1 menos 1 e no M2 igual a J2. O M1 mais M2 continua dando J1 mais J2 menos 1. Então, você vê, existem duas maneiras de eu obter esse valor de M. Então, esse estado que tem esse emão, ele é duplamente degenerado. Mas o estado que tem o maior M possível, que é o J1 mais J2, não tem outro jeito. Eu tenho que botar o M1 e o M2 ambos no seu máximo para dar o M máximo. Tá? Então, você vê, o que eu quero dizer com isso? Olha, eu achei um autoestado de JZ que tem alto valor H cortado J1 mais J2. Esse estado é não degenerado. Então, isso implica o seguinte. Qual que é a implicação disso? Que o estado... Então, vamos ver, deixa eu... implicações. Então, primeiro, o maior M possível é esse. Esse aqui é o maior M. Isso implica que existe um valor de J igual a J1 mais J2. Né? Por quê? Porque o M ele está sempre entre menos J e mais J. Então, se eu tenho um M desse tamanho, eu tenho que ter um J desse tamanho também, né? Para a projeção começar aqui e ir até menos isso. Tá? Então, se eu tenho esse M, eu tenho que ter esse J. Terceiro, se eu tenho um J desse tamanho, não, vamos ver, terceiro lugar, o estado é não degenerado. Né? O estado de maior M é não degenerado. Só tem uma forma de fazer esse estado. Então, isso implica que esse estado aqui, ó, Jm, quando o J for igual a esse valor máximo e o M for a projeção máxima, ele tem que ser o estado J1, J2. Tá, então agora... Eu não entendi. Tá, eu vou esperar. Isso aqui realmente tem que
Não, em cima, o M é o J1 mais J2, mas o J também é... Então lembra só, eu descobri que tem esse M, certo? Existe esse valor de emão. Então, olha só, eu tenho um emão aqui que vale J1 mais J2. Qual que é o J que eu tenho que ter para ter esse M? Então, lembra que o M vai de menos J mais J. Então, vamos fazer assim, imagina que esse emão, deixa eu fazer um exemplo aqui numérico, vai ficar mais fácil de visualizar. Imagina que eu descobri que o emão, vamos fazer um caso concreto. Eu tenho J1 igual a 3, J2 igual a 2, então eu descobri que o meu emão vale 5, certo? Então, o que quer dizer o emão 5? O emão é a projeção Z do J total. Então, eu tenho que ter um J igual a 5. Opa. Por que eu tenho que ter um J igual a 5? Porque eu preciso do estado 5, 5, né? Depois eu vou ter o estado 5, 4, o estado 5, 3, mas eu tenho que ter um J pelo menos igual ao M. O M é sempre menor ou igual a J. Então, se o J fosse 4, não tem como eu ter uma projeção de tamanho 5. Tá? Eu tenho que ter o J pelo menos igual ao alemão. Aí você fala, isso aqui não dá, porque o M vai de menos J mais J, então, no máximo, o emão seria 4. Então, eu preciso ter um J igual a 5, porque para o emão começar em 5. Aí você fala, então eu posso ter um J igual a 6, por exemplo, né? Porque aí o emão vai de menos 6 até 6, e ele comporta o emão igual a 5. Mas, nesse caso, eu teria que ter um M igual a 6 também, e não tem, porque o máximo é 5. Então, a existência de um M máximo igual a 5 implica que eu tenho que ter um J igual a 5 e que esse estado que eu estou considerando é o estado 5, 5. É o estado com J igual a 5 e maior projeção Z possível. Mas isso também implica que, junto com J igual a 5, eu tenho toda a coleção de estados agora que vem junto com ele. 5, 0, etc. Deu para entender? Quer dizer, você vê, o M é a projeção de um certo J. Então, se o M é 5, eu tenho que ter um J no mínimo igual a 5 para que a projeção Z, né, comece em 5 e vá até menos 5. Se o J for 4, não dá, porque o M vai de menos 4 até 4, eu tenho que ter um 5. E se o J for 6, também não dá, porque isso implica que eu tenho que ter um M igual a 6. E não tem, o máximo é 5. Tá? Isso é um pouco sutil, então, quer dizer, você vê, o fato de eu achar o M máximo igual a J1 mais J2 implica que eu tenho que ter esse J, e eu ter esse J implica que o M, então, vai de mais J, que é esse valor máximo que eu encontrei, até menos J. Além disso, eu sei que só tem uma maneira de eu fazer o M máximo, é colocar o J1 e o J2, né, com as suas projeções máximas de direção Z. Então, esse estado, J igual a J1, J2, mais J2, e projeção Z máxima, tem que ser o estado... deixa eu escrever isso aqui da forma que eu fiz aqui antes. Isso aqui tem que ser igual ao estado M1 igual a J1, M2 igual a J2, que a gente escreve assim, J1, J2. Então, o estado da base nova desse tamanho com essa projeção tem que ser o estado produto de maior projeção em ambas as direções. Tem que ser ele porque ele é não degenerado. Então, só tem um, é ele. Lembra quando a gente fez o spin meio? No spin meio, nós formamos 2 spins meio. Então, a gente tinha que esse estado aqui correspondia ao estado de momento angular 1 com projeção 1. O estado menos menos
é simétrico, né? Projeção 1, tamanho 1, mas projeção menos 1. O estado do meio aqui, ele era mais complicado. Ele era uma combinação do mais menos com o menos mais. Então, você, o mais mais, quando eu aplico JZ do mais mais, isso aqui é J1Z mais J2Z, H cortado sobre 2 com H cortado sobre 2, dá um H cortado mais mais. Então, isso implica que existe um M igual a 1, portanto, existe um J igual a 1, e esse estado é não degenerado, então ele é o próprio mais mais. O fato de eu ter um J igual a 1 implica que deve ter um estado 1, 0 e um estado 1 menos 1 também, que eu preciso achar. Tá? Então, essas são essas implicações. O fato de que esses estados da base de produto também são autoestados de JZ e que, quando eu estou na projeção máxima, eu tenho esse maior M possível e ele é único. Não existe outro estado da base produto que me dê esse M máximo. Tá? Então, isso implica que o maior emão possível é essa soma. Existe um J que também tem esse valor, para eu poder projetar de mais M a menos M, e que o estado de maior projeção coincide com o estado produto, onde o M1 e o M2 têm os seus maiores valores possíveis. Tá? Então, isso aqui é equivalente a dizer assim, então, eu achei um estado. Eu achei o estado da base, dessa base produto, eu sei por onde começar. Eu pego o estado da base produto de maior projeção, esse me dá o estado da base nova com alto valor de J1, J1 mais J2, emão J1 mais J2. Tudo certo? Deu para entender? Ainda está confuso? Não deu para entender, professor. Então, vamos continuar aqui. Vamos ver se acho que talvez com o resto fique um pouco mais claro. Então, olha só, aí está escrito aqui, né? Então, como esse estado de maior emão é não degenerado, então esse estado da base original de maior projeção, nas duas direções, eu pego o maior M1 e o maior M2, ele é também um autoestado de J2 e JZ com esses autovalores aqui. Tá? Porque ele é não degenerado, só tem um, tem que ser ele. Se você pegar, então, como eu estava comentando, o estado com o M um pouquinho abaixo, uma unidade abaixo, isso já não é mais verdade. Tem duas maneiras de construir um estado que tem esse valor de M. Eu posso pegar o estado da base produto, onde está máximo na direção 1 e eu subtraio 1 na direção 2, ou o inverso. Então, se eu aplicar o JZ aqui, o alto valor é a soma, e nos dois casos vai dar J1 mais J2 menos 1, eu tenho uma degenerescência. Tá? Então, olha só, deixa eu fazer uma conta aqui antes. Então, eu descobri isso. Existe o maior valor de J possível é esse. Portanto, existe uma família de estados Jm, onde o M vai de menos J a mais J, com J sendo J1 mais J2. Certo? Quantos estados tem aqui? Então, eu sei que o maior estado, maior M possível, eu já sei quem é esse cara. Esse aqui é o estado J1, J2 da base produto. Mas o M vai variando, né? Eu vou ter esse estado aqui, vai ter a projeção de M J1 mais J2 menos 1, J1 mais J2 menos 2, até menos J1 mais J2. Quantos estados dessa família eu tenho? Então, existem 2 vezes
Deixa eu escrever isso aqui embaixo para ficar mais claro aqui. Então, existem 2J mais 1 estados para cada J, certo? Ou 2 vezes J1 mais J2 mais 1 estados. Tá, então, eu gero uma família de estados. Então, no exemplo que eu dei, né? J1, 3, J2 valendo 2, o J1 vale 5. Então, eu vou ter o estado 5, 5, que coincide com o estado 3, 2. Mas eu também vou ter o estado 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1, 5, 0, etc. Vai ter 11 estados possíveis. 2 vezes 5 mais 1, vão ter 11 estados com esse valor de J. Tá? Então, existe uma família de estados que tem 11 estados que tem esse J igual a J1 mais J2. Tá? Então, a gente já descobriu essa quantidade aqui de estados. Muito bem. Dentre esses estados, né, deixa eu... Então, deixa eu novamente, né? Eu tenho aqui o J1 mais J2, J1 mais J2. Então, esse aqui, eu sei quem é. Agora, eu vou ter, por exemplo, o próximo estado nessa lista aqui, vai ser esse aqui. Certo? Então, ele vai ter o emão. Agora, aqui eu tinha um emão igual a J1 mais J2. Aqui eu tenho o próximo emão. J1 mais J2 menos 1. Tá? Então, olha só. Eu sei que existem duas maneiras independentes de eu ter esse emão J1 mais J2 menos 1. Né? Uma é eu abaixar o índice 2, outra é eu abaixar o índice 1 no espaço produto. Esses dois estados aqui são autoestados de JZ com esse mesmo autovalor. Ele é duplamente degenerado. Tá? Nessa sequência de estados que eu obtenho aqui, eu consigo um estado que tem o M J1 mais J2 menos 1. Mas esse estado, esse autovalor é degenerado. Tem que ter um outro estado com o mesmo M. Certo? Esse cara aqui é 2 vezes degenerado. Tá? Então, isso implica que, além desse estado aqui, deve existir outro estado ortogonal a esse, com o mesmo autovalor. J1 mais J2 menos 1. Tá? Tem que ter outro, porque esse autovalor é degenerado. Então, tem dois estados ortogonais com o mesmo autovalor. Então, como é que a gente constrói isso? O que isso implica para a gente? Isso aqui implica o seguinte. Você vê, nessa família aqui, o J está fixo em J1 mais J2 sempre. Só estou variando o M. Então, como tem que ter uma outra degenerescência, isso implica que deve haver outro J igual a J1 mais J2 menos 1, com N variando de menos J a mais J. Porque o primeiro estado dessa família, J1 mais J2 menos 1, vai ser a maior projeção possível e vai me dar a degenerescência que falta. Tá? Então, além de eu ter esse J máximo com a projeção J1 mais J2 menos 1, tem que ter um outro estado, com o mesmo M. Como é que eu faço para ter esse M aqui? Ora, deve ter o J um pouquinho menor, que começa com esse M agora um pouquinho menor, né? E isso aqui gera toda a sua família de estados também. Menos 1, J1 mais J2
menos 2, papapá. Tá? Ou seja, existem mais 2J mais 1, que é 2 vezes J1 mais J2 menos 1, mais 1 estados dessa próxima família. Quem que são esses caras no nosso exemplo de spin? Então, lembra do spin, né? Eu tinha, então, eu descobri que tem que ter um J igual a 1, porque tem um M igual a 1. Então, isso me deu aquela família de estados 1 menos 1, do tripleto. J igual a 1, M igual a 1, 0 menos 1. Ora, o alto valor 0 era degenerado, né? Porque tanto esse estado quanto esse estado tem alto valor total 0, que é a soma do M1 e M2. Então, isso implica que tem um outro J igual a uma unidade menor do que essa, que no caso é 0, e, portanto, com M igual a 0, então existe o estado 0, 0 também. Que é o singleto. Então, eu tenho aqui 4 estados na base original, eu mudo de base e eu tenho que ter 4 estados na base nova. 1, 1, 0, 1 menos 1, 0, 0. Então, o fato de eu ter a degenerescência desse cara implica que eu tenho que ter outro M igual a 0 e, portanto, o J igual a 0 para acompanhar. Tá? Aqui a ideia é a mesma. Esse estado com projeção J1 mais J2 menos 1 é duplamente degenerado. Tem 2 maneiras de eu fazer esse estado. Então, na base nova, eu já criei um. Como é que eu faço para criar o outro? Ora, falta um estado com essa projeção. Então, deve ter um J um pouquinho menor que me consegue essa projeção que está faltando. Tá? E assim por diante. Então, você vê que quando você tem o próximo estado possível, o próximo M possível é J1 mais J2 menos 2. O M vai descendo de 1 em 1. Quantas maneiras eu tenho de fazer esse estado na base original? Ora, eu posso subtrair 2 do J1, posso subtrair 1 de cada um, ou posso subtrair 2 do J2. Então, esse valor de M é triplamente degenerado. Então, se a gente olhar nessa construção que a gente está fazendo, o próximo estado aqui da base, ó, do maior J possível, é esse. Então, eu fiz um estado aqui. Na nova família, eu fiz mais um. O projeção máxima e projeção maior. Falta um ainda, porque ele é triplamente degenerado. Então, deve existir um outro J igual a J1 mais J2 menos 2, que começa com esse M. E gera a sua família. Tá, então, a conclusão dessa coisa toda aqui é a seguinte. Começa com a projeção máxima. Descubro, então, que deve existir esse valor de J para compensar a existência desse EMão. Isso gera toda uma família de estados, tá? Porque o M vai de menos J a mais J. Então, eu gero com essa família aqui uma quantidade de estados, que é 2J mais 1. Aí eu falo, olha, nessa família, o EMão vai de J1 mais J2, passa por J1 mais J2 menos 1, mas esse alto valor é degenerado. Então, tem que ter um outro J para dar conta disso. E aqui eu tenho mais estados. Então, eu vou quebrando em famílias de J. E eu vou somando essa quantidade de estados aqui. Isso, mais o próximo, etc. No final das contas, tem que dar o número de estados da base original, que é esse aqui. Tá? E a gente descobre o seguinte, que o J, deixa eu ver se eu tenho isso escrito aqui.
essa sequência de famílias de estado, J máximo menos 1, J máximo menos 2, ela termina quando o J é a diferença entre o J1 e o J2. Então, você vê, no caso do espinho, eu tinha meio e meio, a gente começa com meio mais meio, que é 1, e termina no meio menos meio, que é 0. Se eu tiver J1 igual a 3, J2 igual a 2, eu vou ter o maior J possível igual a soma, igual a 5, mas eu posso também ter o 4, posso ter o 3, posso ter o 2 e posso ter o 1, que é a diferença entre eles. E acabou. Não existe J igual a 0. E como é que a gente sabe isso? Porque para cada valor de J, eu tenho 2J mais 1 estados. Se eu fizer a soma de 2J mais 1 para J indo do máximo, J1 mais J2, até a diferença, J1 menos J2, a gente faz essa conta aqui e vê que dá exatamente o produto 2J1 mais 1, 2J2 mais 1, que é o máximo de estados possíveis. Tá? Deixa eu seguir, antes de voltar, já respondo perguntas já. E a ideia disso é o seguinte, eu tenho 2 vetores de momento angular, eu posso ter o maior J possível alinhando os dois e o menor J possível se eu colocar um de ponta cabeça com o outro, e eu vou ter a subtração J1 menos J2. Tá? Então, a família de estados que eu tenho vão ser as seguintes. Então, eu começo com J1 mais J2 e as suas várias projeções de M, de mais J até menos J. Aí eu tenho o próximo cara e as suas contribuições todas. Eu vou supor que o J1 aqui é o maior que o J2, só para não ter que usar o módulo. E eu vou criando essas famílias até que o valor de J é esse aqui. Então, são vários J's possíveis, cada um com seus emões. Se eu somar a quantidade de estados, eu vou ter 2... onde é que está aqui? Então, a quantidade de estados que eu tenho é 2 vezes J mais 1 da primeira família, mais 2 vezes J1 mais J2 menos 1 mais 1 para a segunda família, mais papapá, 2 vezes J1 menos J2 mais 1 para a última família, e essa soma aqui, fazendo a conta, dá exatamente a quantidade de estados da base original, que é como tinha que ser. E a questão toda é como calcular esse bando de estados, sabendo que a única coisa que a gente sabe sobre os estados é que para essa família aqui, o estado de maior M coincide com o estado produto J1, J2. É enrolado, né? Não é uma coisa muito trivial de ver. Eu acho que essa imagem aqui, ela ajuda, né, a você pensar em você estar somando 2 J's, então a maior coisa que você pode ter é a soma dos dois, J1 mais J2. Isso implica em todas as projeções Z possíveis, então você cria essa família de estados aqui, e o maior deles é fácil, é o estado da base produto com maior projeção, porque só tem um jeito de fazer isso aqui. Se a gente essa quantidade, essa família de estado não esgota tudo que a gente precisa, porque a gente só tem esse número de estados aqui. Precisa de mais, né? A base produto é maior, faltam estados aí. Aí a gente percebe que a projeção M, que é o segundo estado dessa primeira família, que tem M igual a J1 mais J2 menos 1, é duplamente degenerado. Então, falta um desses estados.
Então, onde é que ele vai estar? Ele vai estar no J seguinte. Então, aqui eu tenho um J já um pouquinho menor e eu começo com a projeção um pouquinho menor, que complementa o segundo estado daquela família e dá a degenerescência correta. O J1, o M igual a J1 mais J2 menos 2 é triplamente degenerado. Aparece um aqui, falta um. Então, você cria a próxima família e você vê que isso funciona, essas famílias terminam quando você abaixa até J1 menos J2. Com isso, você completa todas as degenerescências e tem todos os estados. Diga, Luiz. É isso que você já acabou de falar, só para ver se eu entendi. Uhum. Então, a gente tem 2 J mais 1 estados, isso é dado. Só que a gente está esquecendo de contar as degenerescências, né? Então, somando, fica 2J1 mais 1 multiplicado por 2J2 mais 1, e aí dá o total de estados com as degenerescências. É isso? Então, vamos lá. Você está falando, deixa eu ver se eu entendi, você está falando da base nova. Isso. Isso. Você falou que... Vai falar. Isso, então, na base nova, vamos começar aqui de novo, né? A gente descobre que existe o maior M possível, que é J1 mais J2, e, portanto, tem que haver esse valor de J. Então, quando o J é J1 mais J2, pensa que o J1 mais J2 é 5, né? 3 mais 2 é 5. Então, eu tenho o estado 5 com projeção 5. Tem que ter esse estado. E ele coincide com o estado 3,2 da base original. Então, são 11 estados aí, né? Exato, vão ser 11. Isso, essa família aqui vão ter, então, 11 estados. Só que a gente está esquecendo de contar os degenerados ainda, né? Então, o que acontece? Esses 11 estados, em particular, né, vamos fazer aqui de novo só esse primeiro caso aqui. Peraí. Troco aqui as coisas. Então, esse primeiro conjunto, então eu tenho aqui os 5, vamos escrever 3 deles. Tem o 5, 5, tem o 5, 4, tem o 5, 3, 11 estados. Aí você fala, olha, o M igual a 4, o M igual a 5 é não degenerado, só pode ter um estado com M igual a 5. Agora, o M igual a 4 é duplamente degenerado, porque eu tenho o estado 3, 1 da base original e eu tenho o estado 2, 2 da base original. Ambos têm M igual a 4, porque o M é a soma desses caras. Então, o estado M igual a 4 é duplamente degenerado. Um desses está aqui, mas falta um estado com M igual a 4. Então, o que você fala? Deve ter um J igual a 4, então. Então, eu começo aqui no 4, 4, tá vendo? Aí, um estado aqui, outro estado aqui, duplamente degenerado, acabou os estados com M igual a 4. Essa família gera todo mundo, 4, 3, 4, 2, vão ter quantos? 8, 9 estados, certo? Aí você fala, bom, vamos olhar agora o M igual a 3. O M igual a 3 é triplamente degenerado. Eu tenho, quando J1 é 3, quando o M1 é 3, o M2 é 0. Opa, aqui é na base original. Ou quando o M1 é 2 e o outro é 1, ou quando esse é 1 e o outro é 2. A soma daqui é sempre 3, né? O emão é M1 mais M2, certo? O emão é sempre M1 mais M2. Né? Se a gente olhar... Nossa, está lá em cima. Deixa eu ver onde é que foi parar. Aqui, né? O JZ aplicado aqui. Então, o emão é sempre M1 mais M2. Então, a gente vê o caso de emão igual a 3, ele é triplamente degenerado. Eu já tenho um aqui, apareceu um outro aqui, mas falta um ainda. Falta o J igual a 3. Aí eu crio esse cara e junto com ele toda a sua família. E aqui eu vou ter 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E aí a gente continua. Aí vai ter o estado, a família do 2, 2, 2, 2, 1, quantos tem? 5. E, finalmente, a família do 1. 1, 1, 1, 0, 1, menos 1,
3 estados. Vamos somar aqui, ó, 11 com 9, 20, 27, 32, 35 estados ao todo. Quantos estados na base original? J igual a 3, 2J mais 1, dá 7. J igual a 2, 2J mais 1 dá 5, 35. Então, esses 35 estados aqui dão conta de todas as degenerescências e são o mesmo número de estados que eu tinha antes. Então, a coisa que é assim, um pouco não trivial à primeira vista, você fala, por que eu tenho que parar aqui no J11, né? Por que eu parei aqui e já deu tudo? Então, no caso do... Lembra do... Ops, onde é que está o spin? Que a gente fez o spin aqui, deixa eu ver. Aqui. Né? No caso do spin, você vê... eu tenho M igual a 1, então tenho J igual a 1, tenho essa família. Você vê que nessa família apareceu também o 1 menos 1. O estado 1 menos 1 também é não degenerado, né? Só tem uma maneira de fazer os dois estados apontados para baixo para dar menos 1. O menos menos é simétrico ao mais mais. Então, essa família, na verdade, a gente vai contando de cima para baixo, mas de baixo para cima está acontecendo uma coisa parecida, né? Então, aqui no spin, o alto valor 0 era degenerado. Tinha 2 estados da base original, o mesmo estado. Então, só falta esse cara e o J0 já dá conta e acabou. Tá, vamos, deixa eu... o Adriano está pedindo para abrir aqui. Deixa eu ver onde que nós estamos. Aqui embaixo. Peraí, deixa eu achar onde a gente está. Aqui. A família do 3,3. Então, aqui... Ops, espera um pouquinho. Então, eu tenho 3,2, 3,1, 3,0, 3 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 3. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vê. Então, da onde que a gente está tirando as degenerescências? As degenerescências nós estamos tirando desse resultado aqui. JZ aplicado em M1, M2 é H cortado M1 mais M2, M1, M2. E isso aqui é o H cortado M. Os autores do JZ são H cortado M. Certo? Então, eu descobri, aplicando o JZ, que é J1Z mais J2Z, que o emão é sempre M1 mais M2. Então, se você olhar de novo aqui no spin meio, ó, o emão, esse estado aqui, lembra que a gente descobriu que ele é a combinação do mais menos com o menos mais. Então, você vê, o emão é 0, ele tem que ser a soma desses dois. A soma aqui é 0, a soma aqui é 0. Então, esse emão que está aqui, do lado direito, a base original, o M1 e M2 aqui tem que somar 0 sempre. M1 mais M2, 0. Mesma coisa aqui, esse 0, 0 é mais, menos, 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 mais. 0, 0 tem que ser 0. Então, o emão é sempre a soma do M1 mais M2. Então, a gente vê que qual que é a degenerescência, no caso do 3 e 5 ainda, do nosso exemplo, né? Qual que é a degenerescência de emão igual a 3? Quer dizer, de quantas formas você consegue fazer 3 variando o M1 e M2, né, sabendo que o M1 está entre, vamos dizer, menos 3 e 3, o M2 de menos 2 a 2. Então, eu posso fazer emão somando 3 e 0, somando 2 e 1, ou somando 1 e 2. Então, a degenerescência do emão é 3. Tem 3 maneiras de eu somar isso aqui.
Qual que é a degenerescência do EMão igual a 5? É 1, não tem outro jeito. Eu tenho que somar 3 mais 2. Só tem esse jeito de eu fazer 5. A degenerescência do EMão igual a 2 vai dar 4. Posso fazer a degenerescência do EMão igual a 2. Então, eu posso fazer 3, 1 menos 1. Eu posso fazer 2 com 0. Posso fazer 1 com 1. Ou posso fazer 0 com 2. Então, tem 4 maneiras diferentes de eu fazer esse EMão. Então, a degenerescência é 4, tem que ter 4 estados com EMão igual a 2. Então, quem são esses estados? Um vai estar aqui, na primeira família, que é o 5, 2. Outro vai estar aqui na segunda família, que é o 4, 2. Outro vai estar aqui, que é o 3, 2. E, finalmente, o 2, 2. São 4 estados. Tá? Então, é uma questão de fazer essa contagem para a gente tentar entender como que esses estados se organizam na base produto. Tá? Então, a gente descobre esse arranjo. Né? Então, voltando aqui no spins meio, né? Então, quando meio e meio, eu tenho que considerar... Então, aqui eu tenho J1 e J2 igual a meio. Então, o Jão, maior Jão possível é a soma, é 1. O menor Jão possível é a diferença entre os dois, que é 0. Então, só tem esses caras aqui. Ou Jão igual a 1, ou Jão igual a 0. Esse cara dá 3 estados, esse outro dá um último estado, e eu sei o ponto de partida, que o 1 é o mais. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, tá. Tá ficando um pouco tarde, né? Deixa eu ver. Nossa, tem bastante coisa para fazer ainda aqui. Então, a questão toda, deixa eu só usar mais uns 15 minutos aqui da aula, se não der, a gente passa para a próxima. A questão toda é o seguinte, até agora eu consegui falar para vocês dessa estrutura, a estrutura dos estados. Então, eu sei quantas famílias existem, as famílias vão de J igual a J1 mais J2, até J igual a J1 menos J2, em módulo, né? Você pega o maior deles como J1 menos J2, e eu sei que o primeiro estado mais alto é o estado da base. Então, deixa eu... Só para tentar fechar essa parte aqui. Então, é isso. Então, dado J1 e J2, eu sei que o Jão vai de J1 mais J2 até J1 menos J2, estou supondo que o J1 é maior, senão você troca. E você tem essas famílias de estados todos aqui. Cada um deles tem o seu número de estados. Esse aqui é o último. E se você somar tudo, dá o número de estados correto, que é 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 1. E, além disso, eu sei o seguinte, que o estado de maior J e maior projeção é igual ao estado da base produto, com M1 igual a J1, M2 igual a J2. Como é que eu calculo o resto? Então, vamos ver. Então, agora falta saber como é que a gente calcula os estados. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como é que calcula os estados dessa primeira família, da família de maior J. Tá? Então, a gente começa com maior M, agora eu quero ir abaixando esse M, ver como é que eu calculo os dois J1 mais J2 mais 1 estados dessa família aqui. Então, o truque é o seguinte, é usar o J mais e J menos. Então, qual que é a coisa que a gente vai fazer? A gente vai aplicar... então, aqui está eu vou fazer primeiro para o caso do spin, né, que é o que a gente sabe, o que a gente já fez antes, eu vou fazer de novo. Então, primeiro, pela aula de hoje, a gente sabe que tem essas duas famílias e que o 1 é o mais.
Então, como é que eu vou calcular os outros? Eu vou aplicar o J- no 1, 1. O que é J- aplicado no 1? É H cortado, J, J mais 1, menos M, M menos 1, vezes o estado 1, 0. Então, 1, 1 mais 1, menos M, que é 1, M menos 1. Então, isso aqui some, isso aqui dá uma raiz de 2 H cortado, vezes o estado 1, 0. Por outro lado, J- aplicado no 1, 1, eu sei que o 1, 1 é o mais, certo? Esse é o cara que eu sei. E o J- é a soma dos J-. J1- mais J2-. J1- aplicado aqui, abaixa esse índice, fazendo essa conta aqui dá um H cortado, então dá um H cortado menos mais J2- aplicado aqui, eu abaixo o segundo índice. Isso é igual a isso. Então, o estado 1, 0, então se eu igualar isso com isso, corto os H cortados, divide por raiz de 2 e voilá, está aí o estado 1, 0. Tá, então, você aplica o J- na base nova e você ganha o estado da base nova com M um pouquinho menor. E, por outro lado, você usa que esse estado da base nova é conhecido na base original e que o J- é a soma e você consegue ligar uma coisa com a outra. Se você aplicar o J- novamente, então agora você faz a mesma coisa. Eu tenho agora o estado novo. Aplico o J- aqui, aplico o J- aqui. Vamos fazer essa conta para ver o que dá. Ops, peraí. Então, agora eu vou aplicar J- no 1, 0. Então, o que dá isso aqui? Dá H cortado, raiz de JJ mais 1, 1 mais 1, menos M, M menos 1, isso aqui dá 0, vezes o estado 1 menos 1. Então, vai dar, de novo, H cortado, raiz de 2, 1 menos 1. Por outro lado, tem sim, tem os exercícios sim. Nós vamos fazer depois. Como eu adiei a prova de um dia, a gente vai ter um dia a mais para fazer exercício também, que vai ser bom. Então, por outro lado, o J- é o J1- mais J2-. E o estado 1, 0 é 1 sobre raiz de 2 mais menos mais, certo? Eu estou usando essa informação aqui. Então, vamos ver o que dá isso aqui. Vamos aplicar o J1- primeiro. Então, ele atua na primeira partícula. Então, aqui, ele vai abaixar o índice e sai um H cortado. Então, abaixo o primeiro índice, menos, menos. J1- aplicado no segundo estado dá 0, porque aqui já é menos, não tem para onde abaixar. O segundo, J2-, quando eu aplicar nesse menos dá 0 também, porque não tem para onde abaixar, mas J2- aplicado no menos mais, ele abaixa o índice. Então, vai ficar um H cortado, tem aquele raiz de 2 na frente, menos, menos. Então, isso aqui dá 2H cortado sobre raiz de 2, menos, menos, que é um raiz de 2H cortado, menos, menos. Iguala isso com isso, e está aí. Descobriu o próximo estado. Finalmente, então, todos os estados da primeira família, você calcula com esse truque. Você vai aplicando J- e usa o fato que o J- é a soma do J1- com J2-, e você consegue ligar uma coisa com a outra. Falta agora o segundo estado. Ops. Então, está aqui aplicando J- novamente, a gente tem esse cara. E falta o 0, 0 agora. Né? Então, agora a gente precisa descobrir o estado da segunda família. Então, eu abaixo o J de 1, eu quero saber quem que é esse cara. Então, aqui, nesse caso, é muito fácil.
esse estado ele tem que ser autoestado de JZ com alto valor zero. Então, isso só pode ser uma combinação linear desses dois caras, porque o emão é a soma do M1 com o M2, e ele tem que ser ortogonal ao 1, 0. Então, aqui a gente pode adivinhar o cara simplesmente colocando o sinal de menos aqui. Né? Esse cara aqui, se a gente coloca um sinal de menos, ele é ortogonal ao outro e tem um alto valor zero, tem que ser ele e acabou a conta. Tá? Então, é assim que a gente faz. Então, deixa eu rapidamente falar isso aqui, a gente volta nisso depois, mas isso vale em geral. Né? Então, em geral, o que a gente faz é isso. Né? Deixa eu passar para cá. A gente começa, então, sempre com o estado máximo, certo? J máximo, M máximo, eu sei que esse aqui é o estado produto. Aplico J menos dos dois lados. Então, aplico J menos aqui, aplico J1 menos e J2 menos lá, e eu consigo o próximo estado da base. Então, deixa eu fazer essa última conta, e aí a gente para, porque já está bastante, mas só para fazer essa primeira conta aqui. Então, olha, eu vou aplicar o J menos nesse estado. E o que dá isso aqui? Dá H cortado, J mais 1, menos M menos 1. M, J1 mais J2 menos 1. Então, fica grande, né? E aqui eu pego o estado com M um pouquinho abaixo. Então, essa coisa toda aqui, você vê que esse produto disso com isso mata isso com isso. Então, isso aqui vai ficar H cortado. Sobra, então, J1 mais J2 no primeiro termo. E no segundo termo sobra mais J1 mais J2. Então, vai ficar um fator 2 aqui. Se eu não errei a conta ali. E agora eu aplico isso em termos de J1 menos mais J2 menos no estado J1, J2. Certo? Que é o equivalente aqui. Então, J1 menos abaixo J1, J1 mais 1 menos M1 menos 1, J1 menos 1, J2. Aplico J2 menos, mesma coisa. J1, J2 mais 1, menos M menos 1, J1, J2 menos 1. Simplifique esses caras todos. Então, no primeiro, J1 ao quadrado com J1 ao quadrado cancela, dá J1 mais J1, dá 2J1. E o outro vai dar 2J2. Raiz de 2J2, J1, J2 menos 1. E agora iguala uma coisa com a outra. Então, esses H cortados aqui cancelam todos. Esse fator 2 também cancela. Então, vai ficar o estado com M um pouquinho menor. É J1 dividido por J1 mais J2 raiz. J2 dividido por J1 mais J2 raiz, que é o que está escrito aqui. Aplica J menos de novo e vai gerando toda a família de estados que estão aí. Para gerar a segunda família, o que você precisa? Você precisa de um J um pouquinho menor. Né? Então, você precisa agora abaixo J e procura o estado com maior M para aquele J. Esse estado tem que ser ortogonal a esse que a gente construiu aqui. Então, o jeito de construir o estado ortogonal, você inverte esses coeficientes e troca o sinal. Tem um truquezinho aqui. Você vê que esse estado aqui
também tem o M, né? Se somar esses dois, dá o M que está aqui, e ele é ortogonal àquele. Aplica J- e tem o cara tem essa segunda família, e assim por diante. Tá, então, eu sei que é bastante informação, mas a ideia deixa eu fazer um resumo aqui, depois a gente volta para fazer mais exercícios, eu acho que vai ficando mais claro. Então, mas a ideia é o seguinte, então você vai somar esses dois caras. Então, a primeira coisa que você vê é que o J vai desse valor até esse valor. Cada valor de J tem a sua família de estados, onde o N vai de menos J mais J. O estado mais alto é o único que é conhecido imediatamente, ele é a maior projeção. Aplica J- e você gera toda a família desse cara. Em particular, o segundo estado dessa família é esse aqui que a gente calculou, e isso ajuda a gente a descobrir quem que é o primeiro estado da próxima família. Então, o primeiro estado da próxima família, que tem um J um pouquinho menor, é uma combinação linear dos mesmos caras, porque a soma de M1 e M2 tem que dar o irmão, só que tem que ser ortogonal. Então, o jeito de criar o estado ortogonal é você troca os coeficientes aqui e inverte o sinal. Aplica J- e tem tudo de novo, e vai seguindo até gerar todos os estados que você quer. Tá? Esses caras aqui, né, Então, o que a gente está fazendo? A gente está expandindo um estado da base nova na base antiga, certo? E aqueles coeficientes que aparecem ali multiplicando, tipo essas raízes aqui, eles têm um nome, tá? Eles são chamados de coeficientes de Clebsch-Gordon, e o jeito de calcular é isso. Aplica J- de um lado e do outro, e vai fazendo a conta. Tá? Então, depois, mais para frente, a gente volta nisso. Eu vou fazer esses exemplos, né, de J1 igual a J2 igual a 1. Tem um exemplo, então aqui dá para calcular todo mundo, está aqui os estados, depois a gente vê como é que calcula. A gente vai ter o J igual a 2, J igual a 1 e J igual a 0. Tem um exemplo também, um exercício do COIN que é muito interessante, que é você somar um L com S, também dá para fazer essas contas exatamente. E o outro exercício que é bem padrão é você considerar 3 partículas com spin meio, somar 3 momentos angulares. Tá? Então, a gente vai fazendo eu coloquei aqui já nos slides aqui os resultados, para quem quiser brincar. Esse aqui, realmente, eu recomendo vocês fazerem como exercício, né? Pegar o 2,2, aplicando J- gerar todo mundo, mas a gente vai fazendo isso depois ao longo do curso com mais calma. Tudo bem? Deu para pegar a ideia? É chato isso aqui, né? É uma conta longa, tem detalhes aí um pouco sutis, mas acho que a prática não é tão complicada, né? Essa coisa de começar com o estado máximo e aplicando J- é bastante assim sistemático e dá para fazer. Não, é bonitinho, sim, é interessante, é bem interessante. E tem essa imagem, eu acho que essa imagem clássica, né, de você fazer da soma até a diferença faz sentido, né? E então é isso, mas é uma conta, né? Para calcular se você vai ficar aplicando J- aqui é bem chatinho, mas a gente vai ter tempo de fazer exercício mais para frente. Então, o que a aula terminou, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, mas a minha ideia é o seguinte: nós vimos espinores, vimos essa soma de momento angular, está bem enxuto,
semana que vem nós vamos ver teoria de perturbação, que vai ser um pouquinho mais extenso, mas a gente vai ter, então, depois 2 aulas para fazer revisão de tudo isso e fazer exercícios. E eu vou pedir também para o Pedro já ir fazendo exercícios desse tipo aqui para vocês. Tá? Então, acho que é isso. Perguntas, comentários? Então, por que o J não pode ser menor que a diferença, né? Então, primeiro, porque você vê que quando você... Então, isso é uma coisa meio sutil de entender, né? Porque o problema é que quando você faz, por exemplo, parte do estado de maior projeção e gera essa família de estados, você, ao mesmo tempo, já está gerando o estado de menor projeção lá embaixo. Esse estado também é único. Então, você, em vez de começar com o estado de maior projeção, podia ter começado com o estado de menor projeção, né? Com o estado 2 menos 2, e aplicando J mais para gerar o resto. Então, essa conta, você vê, a maior degenerescência que eu tenho aqui são os estados com M igual a 0. E aparece um aqui, o segundo aqui, e o terceiro aqui. E acabou. Quando a gente chega na diferença, você vê que você já deu conta de construir todos os estados possíveis, com todas as degenerescências possíveis, está tudo incluído. E a ideia é porque você faz ao mesmo tempo de cima para baixo e de baixo para cima. Então, você está levando tudo em conta. A outra maneira de ver isso é essa daqui, né? Não tem outro jeito, não tem como eu fazer um J total menor que a diferença. Ou eu ponho os dois alinhados, ou eu ponho um ao contrário do outro. Não tem como diminuir o J além disso. Eu tenho um momento angular 5, um momento angular 3, ou eu vou de 8 até 2. Não tem como diminuir disso. Então, essa é a ideia também. E você vê que quando você faz isso, você realmente preenche todos os subespaços com todas as degenerescências. Mas é um tanto sutil mesmo essa questão. Certo? Então, acho que é isso, gente. Deixa eu parar de gravar.